Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a novela da compra da Amazonas Energia pelos irmãos Batista, né? Vocês sabem, os irmãos Batistas entraram nessa era aí, nesse ramo da energia elétrica com muita força com a volta do governo Lula. Chega a ser impressionante. Eles, que foram delatores do governo Lula em determinado momento, né, voltaram atrás e agora são muito amigos do Lula, particularmente depois que eles acabaram puxando o tapete do governo Temer, né? Vocês lembram que foi uma reunião com o Temer, com o Joesley Batista, que acabou dinamitando a possibilidade do Temer disputar a reeleição. O Temer certamente tentaria a reeleição em 2018, mas acabou desistindo depois daquele episódio. Ou seja, parece que os irmãos Batista tinham muita vontade de trazer o Lula de volta ao poder, não funcionou em 2018, mas funcionou em 2022. E olha que coisa, parece que agora estão lucrando um bocado com essa história. Vamos entender esse vai e vem aqui da compra da Amazonas Energia pela empresa dos irmãos Batista. Essa notícia foi sugerida por o novo canal É Hoje no Xvideos, O Infiltrado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Essa notícia aqui é mais antiga. É de junho de 2024. Governo Lula edita medida provisória que favorece a empresa de energia dos irmãos Batista. Olha que coisa curiosa, né? A Eletrobras, quando ela foi privatizada, ela começou a fazer o que toda empresa privada faz. Toda empresa deveria fazer, mesmo as estatais, mas as estatais não fazem isso. O que a Eletrobras privatizada fez? Ela quis se livrar das coisas que dão prejuízo. Não tem interesse de você ter negócio onde dá prejuízo. Por quê? Onde dá prejuízo é sinal que aquele produto que você está oferecendo, aquele serviço que você está oferecendo, não encontra desejo na população. A população não está disposta a pagar por aquilo, né? Então o que eles fizeram? Eles ofereceram para o mercado um pacote de usinas hidrelétricas. Então, uma série de usinas hidrelétricas foram vendidas num leilão pela Eletrobras. Aqui, ó, na última segunda-feira, dia 10 de junho, a Eletrobras anunciou a venda de 13 usinas termoelétricas para a Âmbar Energia, que é a empresa dos irmãos Batista, né? Por 4,7 bilhões de reais. Além da empresa dos Batistas, outros interessados fizeram ofertas pelos ativos, como, por exemplo, o Banco BTG, a Engie e outros fundos estrangeiros, né? E o que acontece, né? Lógico que a oferta que esses outros bancos fizeram foi menor. Por quê? Porque essas usinas termoelétricas, embora sejam importantes, tenham um valor muito grande, elas têm um problema fundamental, que o principal cliente dessas usinas é a Amazônia Energia, que é a empresa que distribui energia no Amazonas. E qual que é o problema dessa empresa? O problema é que essa empresa é inadimplente, essa empresa não consegue cobrar dos clientes dela a conta de energia, não tem dinheiro e, portanto, não consegue pagar pelo fornecimento de energia. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Com exceção da usina de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, as demais usinas do pacote vendem energia para a Amazonas Energia, a distribuidora do Amazonas. No entanto, segundo o Estadão, a empresa não paga pela energia gerada por essas termoelétricas desde novembro do ano passado, ou seja, essas empresas que estavam comprando essas usinas sabiam que estavam comprando um problema, né? E é lógico, você quando compra um problema, você bota um valor baixo, você não quer pagar caro por um problema, né? Você quer ter lucro no final das contas, todas as empresas querem, né? Então, com isso, a Âmbar Energia dos irmãos Batista conseguiu comprar relativamente barato essas termoelétricas. Por quê? Porque quem é que ia querer comprar uma termoelétrica que você só pode vender energia elétrica dela para um caloteiro, que não vai te pagar? Né? Quem é que vai conseguir? Quem que compraria isso? Acabou que a oferta deles foi boa, mas foi boa dada essa situação. Ao fazer a oferta, a Âmbar assumiu o risco de inadimplência desses contratos, até então na conta da Eletrobras, a Eletrobras que bancava isso, né? Isso significa que a Eletrobras passou a empresa para os batistas o problema de não receber da Amazonas Energia. Beleza, lindo de morrer, é isso que você faz negócio, você paga barato porque você não vai ter muito lucro depois, porque outra empresa não paga, né? Só que na quinta-feira, no dia 13, ou seja, 3 dias após esse leilão, essa venda, poucas horas depois da negociação, foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória de socorro ao caixa da Amazonas Energia.
O texto transfere o pagamento pela energia das térmicas para a conta gerenciada pelo governo e financiadas pelas contas de luz dos consumidores do resto do país. Então todos nós, eu, você, todo mundo no resto do país, estamos agora pagando a inadimplência lá da Amazonas Energia e dando dinheiro para os irmãos Batista. Olha que maravilha, eles compraram termoelétricas, que era prejuízo certo, compraram barato, porque era prejuízo certo, e de repente, num passe de mágica, com uma canetada do Lula, todo mundo está pagando agora para os irmãos Batista ter uma termoelétrica que dá dinheiro. Olha que maravilha, né? Mas não para por aí não. Isso daqui é o caso antigo, isso aqui foi como começou a coisa, né? Segundo o Estadão, o texto mostra que Silveira sugeriu a edição da medida provisória no dia 7 de junho, antes da venda das termoelétricas para os irmãos Batista. Ou seja, só que isso ficou fechado, só foi publicado na quinta-feira, dia 13, depois deles terem comprado, ou seja, justamente nesse período. Se as outras empresas soubessem que o governo Lula iria bancar a Amazonas Energia, eles teriam feito ofertas melhores, né? Mas eles ficaram quietinhos por quê? Para a Âmbar Energia poder comprar as usinas baratas e depois vai o Lula dar um chamegão lá e obriga a todos os brasileiros para pagar, para ajudar os irmãos Batista nessa parada. Olha que coisa linda, né? Isso aqui é caridade, né? Como ser caridoso com gente rica. Eu acho muito lindo que o Lula adora falar que não, que governa para os pobres, que está aqui para botar o pobre no orçamento e coisa e tal. E, no entanto, o que ele fez? Ele tirou dinheiro de todos os pobres do Brasil, aumentando a conta de energia. Para quê? Para dar dinheiro para os irmãos Batista, nessa jogada aqui da termoelétrica lá do Amazonas, né? Aí aqui, ó. Estão falando que os custos para os consumidores do restante do país variam entre 2 bilhões e 2,7 bilhões por ano, podendo ultrapassar 30 bilhões de reais no final. Olha o que eu falo para vocês. Lembra que eu fiz um vídeo falando como é que horário de verão não faz diferença nenhuma, que é ridículo dizer que horário de verão poupa energia? Aí o governo botou um estudo dizendo que poupa 400 milhões de reais de energia. Aí você pode pensar assim, caramba, 400 milhões de reais é muito dinheiro, né? Mas é o que eu falo para vocês, 400 milhões de reais é muito dinheiro para mim, para você, para uma pessoa. Mas para o sistema elétrico brasileiro, para todas as empresas de energia, isso é nada, isso é zero, é literalmente zero, é troco. E aqui, aprova isso, olha os números que eles estão falando, 2 bilhões, 2,7 bilhões, 30 bilhões no final, isso aqui você que vai pagar. Na sua conta de luz vai aparecer ali um 0, alguma coisa de aumento da sua conta de luz, mas é você pagando o dinheiro dos irmãos Batista. Você acha justo isso? Você acha justo você pagar para os irmãos Batista, que já são ricos pra caralho, meu amigo? Esses caras, se eles quiserem queimar dinheiro o dia inteiro, eles queimam e não tem nada. E é o pior tipo de rico, que é o tipo de rico corporativista, né? O tipo de rico que é rico por causa do governo. Não é rico porque produziu alguma coisa bacana, porque fez algo que o consumidor quer consumir, coisa e tal. Não, ele é rico porque é amigo do Lula. É o que eles estão fazendo aqui, né? Enfim, essa é a história. Mas é assim que começou a coisa. A coisa continuou. Qual que foi o passo seguinte que o governo Lula fez? O governo Lula pediu para a Âmbar Energia comprar a Amazonas Distribuidora, que aí resolvia esse problema todo, né? Que passava a ser a distribuição de energia e a geração na mão dos irmãos Batista. Tudo lá no Amazonas passará ao controle dos irmãos Batista em termos de distribuição de energia elétrica. E isso é um problema. Por quê? Porque isso cria um cartel, né? Isso cria uma indústria verticalizada na mão de uma pessoa só. Como você não pode escolher de quem que você vai receber energia lá no Amazonas, você vai receber da Amazonas Distribuidora, repara como é que isso dá uma vantagem enorme para os irmãos Batista, né? E aí, o que aconteceu? A ANEEL recomendou a rejeição do plano da empresa dos irmãos Batista para assumir a Amazonas Energia. A empresa dos irmãos Batista, para comprar a Amazonas Energia, né, de acordo com o que o Lula quer, o governo Lula quer, ela fez um plano e que envolvia passar para o resto do país 14 bilhões. Cadê o resultado aqui? Aqui, ó. Segundo a ANEEL, a proposta irá onerar os consumidores de energia do resto do país em 15 bilhões, 16 bilhões de reais. O resto, todos nós vamos pagar. Repara, era 2 bilhões para só a questão da dívida que tinha com as termoelétricas. Agora, que a empresa dos irmãos Batista vai comprar a Amazonas Energia inteirinha, isso agora é 16 bilhões. E quem que vai pagar isso? Os irmãos Batista? Não, meu amigo, é você, sou eu, somos nós. O Lula vai passar isso daqui, ó, para a conta de energia do resto do país inteiro,
para bancar uma empresa para dar para os irmãos Batista. É o que está acontecendo aqui. Aqui, ó, é o dobro dos 8 bilhões que os técnicos calcularam como suficientes para equilibrar a concessão. Ou seja, o pessoal da ANEEL fez uma conta e falou, não, que com 8 bilhões já é suficiente para sair do zero, para a empresa Amazonas Energia não ficar no déficit. E daí, não, mas os irmãos Batista querem 16 bilhões, né? O pior, a juíza lá da primeira vara federal do Amazonas deu uma liminar obrigando que a Anatel aprovasse um plano. Olha que coisa absurda. Desde quando uma... Para que serve a Anatel, então? Desculpa, a ANEEL, então. Para que serve a ANEEL, então, se o juiz pode determinar a obrigação de... Caramba, a justiça brasileira, meu amigo, eu vou te falar um negócio, tá podre. Tá podre de cima e embaixo. É impressionante como a justiça brasileira é vendida. Né? Beleza, obrigou isso. A Anatel não aprovou esse plano, mas aprovou um plano alternativo aqui, ó. Ela aprovou, mas caiu para 14 bilhões aqui. Caiu de 16 bilhões para 14 bilhões. Ainda muito favorável aos irmãos Batista. Lembra, o valor que precisava ser seria 8 bilhões. Já estava 14 bilhões, muito acima do valor que devia ser, né? E justamente, por que isso, né? Aí agora as empresas do irmão Batista se negam a assumir a Amazonas Energia sob os termos da ANEEL. Ou seja, eles querem os 16 bilhões. E adivinha o que vai acontecer? O Lula vai dar um jeito, junto com o STF, de fechar esse negócio no valor que o pessoal dos irmãos Batista quer. O Lula quer dar patrimônio para os irmãos Batista. A troco de quê? O que o Lula ganha com isso? Os irmãos Batista são capitalistas malvadões. Eles têm que dar dinheiro para o Lula. Como que eles podem dar dinheiro para o Lula? Eu não sei como é que eles estão fazendo isso, mas isso daqui pode ser, eu não tenho nenhuma informação. Mas isso daqui tem todo o cheiro de corrupção. É exatamente o que acontecia na Petrobras, na época que criaram aquelas empresas, Sete Brasil, de fabricação de sondas e não sei o que lá, um monte de empresário envolvido, amiguinho do Lula e coisa e tal. No final das contas, descobriu-se que as empresas não tinham nada, que era só para ganhar dinheiro da Petrobras e dar dinheiro para o Lula, né? Desviar dinheiro para o PT, desviar dinheiro para o Lula. Então, o que pode acontecer? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. A Âmbar Energia, a mesma empresa dos irmãos Batista, recebe autorização para importar energia da Venezuela. É o que eles estão fazendo aqui. A Âmbar pode comprar energia da Venezuela. Até aí tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Você pode comprar energia de quem você quiser, né? Tudo bem que a Venezuela não é um parceiro confiável, mas né, se você compra por um preço justo, só que não é um preço justo. Olha o que está dizendo aqui, ó. O tratamento sigiloso sobre a participação dos irmãos Batista não é o único aspecto que chama atenção nesse negócio da Âmbar Energia comprando energia da Venezuela, né? Mais impressionante é a disparidade de valores. Em março de 2019, último mês em que a Venezuela forneceu energia para Roraima, ela o fez a um custo de R$ 137 por megawatt-hora. Então, lá em 2019, foi a última vez que o Brasil comprou energia elétrica da Venezuela, R$ 137 por megawatt-hora, né? Agora, a oferta da Âmbar, aprovada pelo governo sem contestações e chancelada pela ANEEL, tem o valor de R$ 1.080 por megawatt-hora. Dependendo do volume de energia importada, pode cair para R$ 900 por megawatt-hora, o que ainda é 6 vezes maior que o praticado em 2019. Ou seja, e o dinheiro sairá da CCC, a Conta Consumo de Combustíveis, um fundo financiado por todos os brasileiros para subsidiar a produção de energia em áreas como Roraima e Amazonas. É aquilo que eu falo, é a gente que vai pagar no final, é a gente que paga isso no final das contas, né? Então, olha que curioso, né? Essa história toda com a Âmbar Energia permite que a Âmbar compre muito caro energia da Venezuela. Olha que coisa curiosa, você sabe que a Venezuela é muito amiga do Lula, né? E seria uma coisa que aqui no Brasil seria complicado do Lula receber esse dinheiro, seria uma coisa extremamente simples do Lula receber uma grana por fora lá na Venezuela, porque lá é do amigo dele, é do Maduro, né? É o Maduro que manda em tudo lá. Então, eu não sei se é isso que está acontecendo, não tem como saber, não tenho informações, não sou um jornalista investigativo, mas olha como é que cheira a corrupção isso, né? O governo Lula faz um monte de negócio bacana para as empresas do irmão Batista, para eles ganharem dinheiro pra caramba lá no norte, e ao mesmo tempo eles assumem comprar a energia da Venezuela por um valor muito mais alto do que seria o valor de mercado dessa energia. Quem garante
que isso não é dar dinheiro para o Lula através do Maduro? Quem garante que não tem, esse dinheiro não está lá na Venezuela e de lá, aí o Maduro faz o que quiser, o Lula faz o que quiser com esse dinheiro, manda para o Maduro colocar na conta dele, dá para os amigos dele, fazer o que quiser, né? O Lula pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Olha que coisa, né? E tudo oficial, tudo aqui aprovado pela ANEEL, aprovado pelos burocratas todos lá, né? É o que diz o Eduardo Cunha aqui, né? O delator mais que premiado, né? Com o fim da Lava Jato, os irmãos Batista, meu amigo, viraram delatores super premiados, só ganham. É impressionante isso. Pode ser que esteja tudo certo, pode ser que seja só uma coincidência que o Lula tomou um monte de decisão que ajuda os irmãos Batista do nada. Eu acho pouco provável, eu acho que é corrupção. É importante lembrar que Wesley delatou o próprio Lula, declarando que pagava propina pelos financiamentos obtidos no BNDES, assim como mantinha uma conta no exterior milionária para guardar dinheiro dessa propina para ser usada quando desejassem. No final só pode ter duas teses, ou Wesley mentiu quando delatou isso daqui, ou agora, né, tá falando a verdade e não se sabe como, o que eles estão fazendo. Estão fazendo a mesma coisa. Agora o dinheiro está indo lá para a Venezuela, na Venezuela é fácil de controlar, porque é tudo no ditador amigo, né? Olha só como é que a coisa se encaixa. Pode ser mentira, pode ser que não tenha nenhuma base isso daí, mas que as coisas se encaixam, se encaixam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.